Dia pessoal, bom dia sexto ano. Estamos de volta aqui para a segunda parte da correção da atividade que tem como título capítulo 3, o povoamento da América, povos e sociedade. Essa correção nós vamos continuar a partir da questão 6, né, que tem como questão as características dos povos nesse período desse povoamento. Né? Aí a gente vai falar um pouco das características dos povos incas, letra B dos povos astecas, letra C dos povos maias, letra D dos olmecas, né? Letra E dos sambaquis. São povos que passaram pelo território americano na sua pré-história, né? Esses povos também, cada um tinha sua cultura, cada um tinha os seus hábitos e costumes, certo? Aqui na questão 7, nós vamos falar um pouco sobre o declínio dos sambaquis, né? Foi um povo que passou pela América, mas também eles tiveram um certo declínio, e aqui estão as informações sobre esse declínio, né? Chegada de índios, caçadores e agricultores, né? Então, esses hábitos dos índios começou a mudar os costumes daquele local, e aí provocou o declínio dos povos sambaquis. Né? Aí a questão 8 fala da rota da entrada para o continente americano. Houve 4 rotas que são cogitadas e que tiveram teorias sobre ela, mas a mais cogitada foi a da letra A, onde os seres humanos eles entraram pela América, né, a pé por um caminho, um acesso chamado Estreito de Bering, né, e essa é a teoria mais aceita por todos os estudiosos. Mas também houve outras, que fala da vinda desses povos a canoa pelo Estreito de Bering, fala também a vinda desses povos pela Oceania e também pela ilha do Oceano Atlântico, pelas ilhas do Oceano Atlântico. Mas a mais aceita, como eu havia dito antes, é a da chegada desses povos a pé pelo Estreito de Bering. O Estreito de Bering é um acesso que dava do continente asiático para o continente americano. Né? A 9ª questão já se trata dos registros humanos na pré-história no atual Brasil. Então, houve registro humano no Brasil, desses povos lá no passado, nos povos do Brasil atual. Então, ficaram registros, marcas dos povos que passaram, né, nessa terra chamada Brasil, certo? A 9ª questão, esses registros foram as pinturas. Que pinturas são essas? São aquelas pinturas rupestres que nós vimos no início do ano letivo, que foi conteúdo para o nosso teste. Então, elas eram consideradas um tipo de linguagem de escrita, era considerada pelos pesquisadores como um tipo de escrita chamada pictórica, né? Então, essas pinturas rupestres também tinham uma linguagem, né? A 10ª questão fala das características dos nativos em 1500, tá aí. Eles tinham características muito expressas do índio brasileiro, né? Então aí você pode ver, 10ª questão, eles tinham projetos para tratar com a terra, né? Eles tinham
hábitos e costumes, até meio costumes que assustavam os europeus, né? Como, por exemplo, o costume de se alimentar da carne dos inimigos para provar que eram valentes, para provar que eram vingativos, né? Isso assustou alguns europeus da época. E a 11ª questão fala de como as tarefas eram divididas entre esses índios, essas tribos, essas aldeias, né? E aí elas eram distribuídas de acordo com o sexo e com a idade, né? E a 12ª questão e última fala dos pajés, né? Qual a função deles, o que eles faziam, qual o lugar deles. Então eles tinham diversas atividades. E para completar, eu coloquei uma observação a respeito dos casamentos desses povos, né, indígenas. Eles tinham a cultura de monogamia, né, mas que era um casamento que só podia se casar com uma só mulher, mas também tinha os líderes, né, os chefes das tribos, que eles tinham os hábitos de casar com mais de uma mulher. Mas o que prevalecia mesmo era a monogamia, certo? Então, tá aí as respostas da atividade para você corrigir a sua, e eu vou aqui repassar devagarinho para que você possa estar pegando as informações, né? Olha aí, as informações todo, de todo o texto. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra E, pronto, 7º, 8ª questão, 9ª questão, 10ª, e 11ª questão, certo? Pronto, bons estudos e até a próxima. Saudade, viu?